Namaskar, saudações, sejam bem-vindos. Hoje uma live muito especial, uma live bastante especial, onde vou convidar aqui para estar com vocês uma pessoa que admiro demais, que aprecio demais e que marcou muito uma mudança significativa na minha vida já há alguns anos, né? Quero falar sobre Purusharthaya Swami. Sim, Purusharthaya Swami vai entrar daqui a pouco aqui, enquanto ele não faz o pedido aqui de convite. Purusharthaya Swami, muitos de vocês acredito que já conheçam. Ele é responsável pelo projeto de Gaura Vrindavan em Paraty e é um mestre espiritual, discípulo de Prabhupada, não é? Um dos grandes líderes da ISKCON aqui no Brasil, é também o professor adjunto no VVY, né, da formação VVY. Eu tenho a grande satisfação, então, de recebê-lo aqui para compartilhar com vocês algumas novidades que ele está apresentando nesses últimos dias e que vai ser apresentado abertamente no próximo dia 12, que vai ser um curso, nós vamos falar sobre ele, mas o tema da live é vida sustentável, aliás, yoga e vida sustentável. Já vou apresentá-lo aqui. Entrar ao vivo. Obrigado pela presença de todos já. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui. Hare Krishna, Maharaj. Haribo, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Sim. Que grande satisfação poder aí reciprocar, trocar aí com o senhor esta live. Saudades. E tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, tá tudo bem. Também é uma satisfação aqui estar conversando com você e assim tendo contato com outras pessoas que estão aqui também participando aqui do nosso bate-papo. Sim, estamos com bastante amigos entrando aí. Tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva, que inclusive é uma das abordagens, que nós vamos falar, produtividade. Mas é isso, eu vou... Então, primeiro, eu já estava apresentando o senhor, antes de entrar, já falei um pouquinho do projeto de Gaura Vrindavan. Purusharthaya Swami também não deu tempo de falar antes, é autor já de alguns livros, né? O senhor está com quantos livros publicados já, Maharaj? Eu tenho 3 livros, né? 3 livros, assim, impresso na gráfica, né? Agora, Sim. tem outras publicações, assim, extras. Por exemplo, uma apostila que eu fiz primeiramente lá na Índia, assim, está em inglês e tudo. Tem outros trabalhos, assim, que são divulgados, né? Perfeito. Mas livro tem esses 3 livros que são, assim, minhas vivências aqui no caminho espiritual. Assim, o primeiro livro foi o Olhos Abertos para a Realidade. Sim. E depois fiz o segundo livro, chamou-se O Monge e o Aposentado. E o terceiro livro é o Vida Sustentável. Baseado nesse livro Vida Sustentável que agora estarei começando um curso de 10, assim, uma sequência de 10 palestras que vai começar agora, há uma semana, no dia 12, né? Então, podemos até falar alguma coisa sobre essas ideias, né, de vida sustentável, assim. Eu acho que tem tudo a ver com a prática do yoga também, e também é uma coisa... Sem dúvida alguma. Não... Hã?
não necessariamente é para os yogis, mas para todo mundo, né? Então, Sim. é Isso é muito como interessante, eu Maharaj. assim, eu me expressei assim, dicas para uma vida plena, saudável, Sim, equilibrada, produtiva e consciente. É isso assim. muito bom. Inclusive eu vi a apresentação, né? O senhor chegou a me mandar, e depois eu vou compartilhar, eu vou colocar no nosso mailing. Eu achei bastante interessante a abordagem. O livro, né, ele já é assim fantástico, né? É uma abertura de horizonte, né, para nós, principalmente pessoas que não estão ainda no contato direto com a consciência de Krishna, né, mas que têm interesse de pelo menos começar a trilhar um pouco essa consciência espiritual de uma maneira, eu achei bastante prático, né? Não é assim algo muito aquela filosofia mais de ficar idealizando apenas, né? O senhor traz de uma maneira muito prática e é algo, isso é outro ponto importante que eu achei também assim interessante, que é o contexto atual que o senhor coloca, né? Por exemplo, o próprio termo sustentável, né? Que hoje em dia está bastante em alta, né? Inclusive as grandes empresas estão todas elas indo para esse entendimento, né, de como que o mundo hoje necessita dessa visão mais sustentável. E o senhor trazer isto, né, como algo que muitas vezes a gente pensa, né, a vida material, os valores materiais, né, a questão toda das empresas somente vendo o lucro, o lucro, o lucro. Então a gente passa muitas vezes a ter uma visão sustentável só do mundo, né, ou das grandes corporações. Mas o senhor traz um ponto que eu acho que assim é revelador, né, que é a vida sustentável. Não existe sustentação de outras coisas se não for a vida, né? E aí, Maharaj, eu gostaria de, inclusive eu fiz ontem essa relação, né, quando eu vi o material, mente estável e vida sustentável, né? Teria alguma relação nisto? A gente pensar nessa vida sustentável, ela ou ela promove, não é? Ou ela necessita de uma mente estável? Teria essa relação? Sim, claro. Antes de abordar essa parte mais particular, essa questão da Sim. sustentabilidade, né, que normalmente se dirige esse conceito para a natureza, para a natureza, o meio ambiente, né? O meio ambiente, fala-se de desenvolvimento sustentável, tudo. Mas a minha ideia é que nós somos também parte da natureza, né? Então, a pergunta que fica é sustentável ou não? Olha, para ter assim para receber título de vida sustentável vai ser só no final do ciclo de vida. Mas a gente, durante toda a vida, nós vamos assim aperfeiçoando esse conceito, para no final da vida chegar a essa conclusão, alguém dizer assim, não, a vida dele foi sustentável, saiu bem desse mundo. Porque eu estou dando essa ênfase mais assim, a saída tem que ser bem feita, né? E para isso Sim, é nós verdade. temos que ajustar muitas coisas assim nessa trajetória, muitas coisas da nossa personalidade. Então, assim, eu estou usando uma metodologia que foi assim criada por mim, que é a construção. Vamos construir Hum, uma morada. Morada de quê? Quem que vai morar lá? Vai ser o eu, a alma. Vai ser a morada da alma.
Agora, Perfeito. alguém pode pensar assim, então isso daí já vai para uma conversa de salvação da alma. Não, não, é a alma que está aqui durante a nossa vida, está aqui animando a nossa vida, a nossa consciência, fonte da consciência, fonte da vida, é a coisa presente, sabe? Eu vou falar só dentro do o conceito de vida sustentável dentro do ciclo de vida. O que vem depois é outra história. A gente pode também falar sobre isso, mas não é Sim. exatamente o que se propõe, né? É a alma que está aqui me dando a minha vida, que é a fonte da minha consciência e tudo. Então, eu vi que essa construção é assim uma metodologia bem razoável, né? Porque a gente tem que construir uma personalidade que seja uma personalidade sustentável, sabe? Para ter uma vida plena, sabe? Então, Sim. essa construção, eu posso explicar um pouquinho essa construção? Por favor. A gente vai fazer essa construção num terreno assim alagado. Olha só. Isso Sim, olha. representa a situação que nós estamos nesse mundo, que a gente não tem nenhuma garantia. Se a gente Sim. construir a nossa morada da nossa alma nesse terreno, a gente está roubado, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um aterro. E o que Boa. representa esse aterro? Representa a família do qual vai gerar o nosso corpo. Se o aterro for bom, você tem boa chance de fazer uma boa morada para sua alma. Então, aí vai começar a construção, começa pelo alicerce. O alicerce é o corpo, que a gente recebe da nossa família. Aí tem toda uma Perfeito. implicação ali para entender exatamente como fazer melhor uso desse corpo, né? Então, Sim. aí vai começando a construção, tem dois pilares. Dois pilares. Um pilar da vida prática. Como a gente vai atuar nessa vida? É como Krishna diz no Bhagavad Gita, a gente tem que atuar de acordo com a nossa natureza. Tem pessoas de diferentes naturezas. Aqueles que estão atuando com a sua própria natureza, eles são mais felizes do que aqueles que estão fazendo algum tipo de atividade que nem é da natureza deles e coisa, e faz uma coisa mecânica e tudo. É como alguém já disse assim, que qualidade de vida significa hobby remunerado. Quer dizer, você faz o que você gosta e você está se mantendo, não é verdade? Sim, Então, é isso verdade. daí muita gente já não pode mais fazer porque já se enrolou em outras coisas. Mas tem chance, porque pode trabalhar o lado da mente, o lado da consciência, aí vai trabalhar mais esse lado e vai saber também fazer o bom uso dessa situação que não é uma situação ideal. Eu vou explicar por quê. Sim. Porque porque temos assim diferentes fases da vida. Eu aponto 4 fases da vida. A fase de estudante, onde você vai Hum, aprender o que você precisa para o seu futuro nessa vida. A fase profissional e familiar, que a pessoa. E depois é a terceira fase da vida, a fase de aposentadoria. Essa fase eu considero muito importante, porque eu já estou nessa fase, né? Então eu estou observando como é que as pessoas estão vivendo nessa fase, né?
Então, essa fase, ela deve ser Boa. produtiva também. Então, quando chega na última fase, que é a reta final de você estar saindo desse ciclo de vida, você tem que estar preparado. E se você não estiver preparado, vai ter problemas. E pode ter muitos problemas. Então, tem essa fase da vida prática, depois tem outro pilar, que é da vida psíquica. Mexer toda a sua Hum, cabeça. A gente sim. fala de muitas coisas, fala sobre o caráter, fala sobre maturidade, fala sobre as paixões irracionais, fala como controlar a mente, os sentidos, qual é o mecanismo psíquico da pessoa. É muito interessante. Sim. Aí depois chega numa laje, que eu considero que assim é a coisa mais importante. É a laje do autoconhecimento. A pessoa precisa ter conhecimento, precisa saber a dinâmica da vida, precisa saber responder as perguntas existenciais: quem sou eu, de onde vim, para onde vou, que lugar é a vida. Isso é Sim. autoconhecimento, né? E tudo isso tem resposta. Então, assim, a pessoa está assim, praticamente ajustada. Bem, ela está com o seu corpo satisfatoriamente controlado, está ajustado na sua vida, tem a sua parte psíquica equilibrada. Agora vem o conhecimento, o autoconhecimento. Então, essa fase é muito importante. Aí chega Certo. propriamente a morada da alma, dessa construção. Tudo é uma analogia. Assim. A morada da alma Sim, sim. significa práticas espirituais. São as práticas espirituais que vão acolher a nossa alma, o que nós somos. Aí ela vai estar bem protegida. Então, nesse ponto, a alma vai estar protegida por uma personalidade equilibrada, produtiva, consciente, saudável. Então, e a prática espiritual vai acolher, vai fazer assim realmente a morada da alma. Essa é a ideia. Perfeito, muito bacana. É por isso mesmo que eu achei, né, ser um livro e a proposta do curso ser realmente prática, né, porque é o que o senhor disse. Não importa muito querer saber o que vai acontecer depois, né? O senhor está querendo realmente trazer um conhecimento para as pessoas de como viver a vida, né? Exatamente. É o conceito de vida plena. Teve Sim, um eu nesse também no livro, bom, muito bom. e outra fonte de conhecimento são de pensadores, filósofos e Hum, psicólogos ocidentais que têm muita concordância e afinidade com o processo de autorrealização. sim. Então, eu assim, ao longo eu dei uma pesquisada e eu achei muito interessante. Agora, depois, recentemente, eu revi a coisa, falei, quero ver de novo como é que é, e me aprofundei um pouquinho mais. É é um filósofo dinamarquês, ele viveu no princípio do século XIX, na primeira metade do século XIX. Morreu com 40 e poucos anos. O nome dele, pouca gente conhece, é interessante. Soren Kierkegaard.
ele, Fantástico. ele, ele, ele não tem, não faz esse sucesso entre os filósofos mais ou menos contemporâneos. Sabe por quê? Hum, Porque ele fala de Deus. sim, Ele tem uma realização assim espiritual profunda. Então ele destoa de todos aqueles. Ele foi contemporâneo de Hegel. E Hegel assim acendeu a luz verde para o materialismo completo. Deus é a história e tudo, e não tem esse negócio, é uma sequência de, de, de dialética. a dialética E depois vem Heidegger, Jean-Paul Sartre, e toda essa turma aí que ele não quer saber nada da vida espiritual, nada, nada. Exato. Mas ele dá uns assim, e ele foi aquele que o precursor da psicologia humanista. A psicologia Sim, humanista, ela, ela tem por base que é da natureza do ser humano querer se aperfeiçoar. Quer dizer, pouca gente faz isso, né? Muito pouca gente, né? Mas é isso faz verdade. parte da natureza humana. Quer dizer, conceitos assim, tudo bem, mas pode ir em frente. Tem o conceito da psicanálise que chama-se homeostase. Homeostase é você se livrar das tensões, assim, das neuroses, para você ter um bem-estar para desfrutar da vida. Mas a filosofia humanista fala assim, não. Aí você tem que começar um novo tipo de uma nova tensão, assim, para se aperfeiçoar cada vez. Exato. Sim, Então eu uso outro com certeza. psicólogo assim que me inspirou bastante, foi um psicólogo austríaco, Viktor Frankl. Ele é o fundador Sim, da logosofia, a psicologia do sentido da vida. A pessoa tem que ter um sentido na vida, né? Então esses dois assim, principalmente se complementam assim com certas ideias muito práticas, muito, por exemplo, Carl Rogers, um americano, com o conceito de vida plena, uhum, e outros, né? Abraham Maslow também, sim, assim, o próprio Jung, né, que abriu assim, tirou aquela ideia de que o Freud estava assim preso naquela ideia do que o inconsciente é só besteira, só bobagem, só coisa para atrapalhar a vida. Não, não. O inconsciente pode ser espiritual, pode ser alto astral também. Para Freud, o inconsciente era sim. só baixo astral, né? Então, assim, É bem diferente, né, é, a proposta. é, é porque, sei lá, a tendência da pessoa ficar acomodada é muito grande, muito grande. Sim, Quando a pessoa chega na terceira fase da vida, na aposentadoria, ela pode ter tido uma vida muito dinâmica, muito produtiva, mas geralmente chegam na aposentadoria e a produtividade vai lá para baixo.
Então a Isso que eu queria pessoa se... perguntar para o senhor. O que seria, Ei, né? Como seria esse conceito de produtividade nessa última fase, né, da aposentadoria? O que pois seria é. isto? Então, isso daí que eu tô... é, é, eu quero botar isso aí bem explicado. Quer dizer, a pessoa Sim. pode ser produtiva nas coisas práticas, né? Eu vejo assim, eu tenho bons exemplos assim de pessoas que são altamente produtivas nessa fase, né? Elas não se Uhum. acomodaram. Uns foram para... Eu tenho a notícia assim de alguns que foram para o lado do yoga e se especializaram no yoga. Tem outros que se especializam na parte espiritual, na parte de seriamente, porque uma das disciplinas para você enfrentar uma velhice lúcida e sã é que você tem que aprender coisas, não parar de aprender, não parar de Ah, aprender, entende? Você sim. não pode parar de aprender. Se você parar de aprender, você se acomoda, você se fica estagnado. Então, já é a produtividade dessa fase e, e procurar entender a dinâmica da vida, o que, que ela vai encontrar, o que, que ela vai passar na quarta fase mais crítica, né? Porque nessa fase o corpo já está, a máquina do corpo já está pifando, né? Então é uma situação Sim, muito verdade. difícil. Se a pessoa se identifica com o corpo, está se Deu uma deteriorando, né? travadinha. Eu tive um exemplo muito impressionante agora recentemente, sabe? Uma senhora, ela contraiu câncer e assim uma metástase assim devastadora, né? Inclusive ela muito dedicada à vida espiritual, já estava nesse pique. Então depois entrou o câncer e tudo, ela tinha o desejo de ser iniciadas e numa saída de hospital ela teve a sua iniciação, assim ganhou o nome espiritual e estudava mesmo as escrituras e praticava o mantra yoga japa, assim, seriamente, né? Essa senhora Maravilha. teve situações assim dramáticas. Ela me contou que ela teve que fazer uma biópsia num órgão assim, não sei, no fígado, uma coisa interna lá, né? E Hum. a anestesia não pegava, não pegou, e fez assim na cara e na coragem. Uau. Aí ela falou para os médicos assim, posso apelar para o meu mantra? E diz que ela Ó, berrava o Maha Mantra, assim, sabe? E ela falou que suportou, ela pôde suportar, assim, sabe? Com essa prática, assim. Depois, olha só, esse que é o detalhe. Já estava nessa fase final, então ela se concentrou. E, inclusive, eu tenho pesquisado sobre isso. É dito que nessa fase terminal, que o corpo já não dá mais, a pessoa pode ter assim um salto quântico assim de consciência, sabe? A pessoa pode se aham, iluminar e isso falado por pessoas que acompanham esse processo, sabe? A pessoa pode ter esse, aham. mas ele tem que dar esse salto, né? Tem que dar, tem Sim, que sim. ter a lucidez para poder entrar nessa.
E no caso dessa senhora, o câncer avançou para o cérebro e ela perdeu assim, a noção das coisas. Mas o mantra não parou da vibração do mantra e saiu na vibração do mantra. Então, assim, Que coisa. são exemplos interessantes. Então, tem assim, uma coisa que eu sei, uma coisa que eu estou vendo é que, por causa do processo da consciência de Krishna, explicado por Srila Prabhupada, hoje em dia tem vários devotos saindo, né, dessa vida, né? Discípulos de Prabhupada e outros, né? E a gente tem relatos de pessoal que está saindo bem desse mundo. Está saindo com lucidez, está saindo assim com a consciência elevada, está resolvida. A pessoa tem que resolver todos os seus problemas, assim, sabe? Não pode ficar levando para frente coisas, sujeiras, não. Por exemplo, mágoa, né? Ah, essa pessoa falou isso e coisa e tal, então ficou aquela mágoa no peito aí até o final da vida. O que é isso? Isso daí não tem nada a ver, sabe? A pessoa tem que entender essas dinâmicas psicológicas. É muito importante. Até devotos e devotas que estão praticando um processo espiritual, muitas vezes se enrolam nessa parte psíquica. Sabe? Então, tem que ser assim, tem que ter essas dicas, né? Eu acho muito importante. Eu acho muito importante, principalmente aqueles que estão para entrar na terceira idade. Quer dizer, é importante para todos. O jovem tem que estar consciente dessas coisas. Né? Mas esses que estão ali para entrar na terceira idade, e já estão na terceira idade, então, esse daí, olha, vale a pena. Esse daí, a pessoa só tem que ganhar com isso. Sabe? É assim. Já está no aeroporto, né? Com a passagem comprada e tudo, só falta embarcar, né? Muito interessante isso, Maharaj. É a praticidade, né? A questão toda da produtividade, né? Que às vezes nós vemos a produtividade como realmente, acho que vindo até dessa herança hegeliana, né? do Hegel, que é essa dialética materialista, a dialética histórica, né? Então, o nosso tempo tem que ser usado para produzir algo, né? Que depois vai entrar no processo todo histórico e ao longo desse período todo a gente vê, né, como que a modernidade ela vai sendo sobreposta, né, por essas ideias, esses conceitos, onde passa muito mais o homem, o ser humano a ser valorizado pelo que ele produz e o que ele produz do ponto de vista material. Quando aí o que a gente vê nisso que o senhor está colocando, a produtividade é muito mais alinhada com a nossa natureza humana, né? E aí que está realmente essa ideia do sustentável, não é? Porque a produção material ela tem esse certo perigo. Quando a pessoa termina ali, se aposenta, acabou aquela produtividade. Então, tem que se continuar. De cada fase tem uma produtividade que seja característica da fase. Por exemplo, a primeira fase de estudante, a produtividade é você aprender as lições, passar bem nos exames, sem colar, e assim aproveitar. Então, essa é a produtividade. A produtividade na fase profissional familiar, né? Você tem um emprego, você tem que ser produtivo lá, senão você é dispensado. Ou então você tem família, você tem que manter a família, você tem que manter a geladeira cheia, você tem que educar os filhos, tem que pagar as contas e coisa, tem que ser produtivo. Então, essa é a característica dessa fase. Agora, na terceira fase da aposentadoria, que a produtividade, assim, muita gente não sabe como pode ser produtivo nessa fase, né? Mas aí eu estou dando essas ideias, né? Eu acho que é importante, né?
A própria, Isso eu tô... a própria atitude da pessoa se preparar para a quarta fase já é produtivo. Tentar Sim, com resolver todos os certeza. seus problemas de cabeça, todas as suas neuras, todas as suas travações, todas as suas mágoas, todo o seu sentimento Uhum, de culpa, tratar de resolver isso, porque para não entrar com isso com as coisas certeza. na quarta fase, né? Aí, Com certeza. e na quarta fase a pessoa pode ser produtiva também. Eu me lembro assim quando eu escrevi meu primeiro E livro, existe, olha, sim. Uhum, sim, ele já estava com 94 anos, né? Ele estava com o corpo completamente debilitado, né? Mas assim a sua hum, lúcido, estava com satisfeito, ele estava irradiando assim sabedoria e dando conselhos para os jovens e assim. Então assim, e estava sendo produtivo, né? Estava sendo produtivo nessa sim. fase, né? Então essa é a produtividade nessa quarta fase. Porque nessa fase também a pessoa tem muita experiência para ensinar, para transmitir conhecimento, né? Exatamente, Experiência de vida que ele adquire. ex Isso é o produtivo também. exatamente. E existe, Mas existe o para isso, conceito hoje, sim. sim, Qual o existe o conceito hoje? conceito hoje de lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo. Não sei se o É senhor isso deve aí, conhecer esse conceito, né? é Quer isso dizer, a aí. pessoa ela vai aprender ao longo de toda a vida. E poder Isso daí aprender salva, algo, né? é, isso salva a pessoa. Outra coisa interessante É, nessa fase psíquica é a questão da maturidade. Muitas pessoas, sim, muitas pessoas, a maturidade psíquica não acompanha a maturidade biológica. Estão ficando velhos, mas não estão ficando é maduros, verdade. sabe? Então, isso É daí verdade. tem tudo a ver com a sabedoria na quarta fase. A pessoa tem que estar assim, madura no nível da terceira fase, coisa para entrar na quarta fase, assim, num estado de maturidade psíquica. Aí ela pode manifestar assim essa sabedoria de vida, sei lá. Sim, sim. Interessante. Agora, eu vou perguntar uma coisa para o senhor, porque eu acho que eu sei, né, a minha visão, eu acho que eu entendo o que é. Mas é bem provável, porque hoje em dia tem muitas exposições, né, muitas coisas sendo apresentadas, novos conceitos, novas histórias, e cai muito naquela ideia de autoajuda, né? Eu li o livro, eu conheço o senhor, inclusive eu acho bastante também oportuno, né, a maneira como o senhor trabalha esse conhecimento. Não fica apenas pautado na tradição oriental, né, do Bhagavad Gita, das escrituras védicas, mas o senhor busca também uma estrutura para embasar esse conhecimento antigo dentro do contexto moderno do Ocidente, né? Tanto que o senhor está aí trabalhando com esses autores, né? Kierkegaard, os filósofos e também alguns psicólogos importantes, né? De envergadura importante no Ocidente, mais do que Freud, muito mais do que Freud. Então, o senhor traz essa atualização desse conhecimento de forma prática. Isto, às vezes, falta, né, para alguns outros
modelos de ensino, modelos de aprendizado, que acaba sendo aquela coisa mais superficial, aquela coisa mais de água com açúcar, né? Mas a pergunta é a seguinte: essa ideia, esse conceito, essa metodologia, né, que o senhor falou da construção, e o conceito de vida sustentável, ele se encaixa dentro de uma ideia de autoajuda? Seria uma técnica de autoajuda ou não? Olha, esse conceito de autoajuda é muito, assim, não é definido, né? Quer dizer, geralmente aí tem É, milhares de livros de autoajuda, mas são coisas assim, um discurso motivacional para a pessoa assim atuar dentro da sociedade assim e obter algum tipo de sucesso da vida e tudo mais, né? Então, não uhum. é mais esse sucesso quantitativo, né, que a pessoa tem, tá conseguindo, sei lá, se projetar dentro dessa competição toda que tem na sociedade e tudo, né? Eu acho que alimenta Exatamente. muito o ego da pessoa, o falso ego da pessoa, né? A pessoa fica com o ego muito assim, tá me dando bem e tudo. E depois é tal coisa, sabe, que acontece que tem pessoas que, porque esse tal de sucesso, a pessoa que escreveu o livro, ela teve sua experiência pessoal, né? Mas essa sua experiência Exato. pessoal não é que vai valer para outra pessoa, não. Então, a pessoa que está buscando assim esses atalhos, né? Esse para obter o sucesso, então ele lê um livro, aí a pessoa fala, você pode obter sucesso através disso, né? E a pessoa não consegue, né? Então compra outro livro, né? E depois outro, e Uhum. fica viciada em autoajuda, olha só, viciada em Pois é. autoajuda. E não sai do lugar, que nem você está lá na academia, correndo ali na esteira ergométrica e não sai do lugar, né? Está se cansando e está suando e tudo e não sai do lugar, né? Mas aí não, quer dizer, É a autorrealização é diferente. Autorrealização significa você cada vez ficar mais consciente. Essa é a diferença. sim. Você é mais consciente, tá? Cada vez mais lúcido. Você conhece cada Ah, vez mais as dinâmicas da vida. Sabe? Então, isso é. Isso que você que a falou autoconsciência. Senhor? isso que você falou assim, muitas vezes é necessário esse conhecimento assim mais da psicologia, né? Isso daí é um Uhum. fato, né? Mas é tal coisa, tem que ter uma boa orientação, senão você fica perdido. Fica Fica, é perdido. verdade. Eu tive, É eu tive verdade. um, eu tive uma fase aqui da minha vida, assim, pequena, alguns 2 ou 3 anos, assim. Eu estava lá em Vrindavan e, assim, o devoto que morava na porta seguinte da minha era Uhum. uma pessoa muito intelectual, era muito intelectual, né? Ele era escritor e tinha uma biblioteca e tudo, ele gostava muito de psicologia, né? E eu peguei, assim, eu aproveitei esse contato com ele, né? E ele me passou, assim, olha, lê esse livro aqui, ó. Aí ele já estava assim bem avançado nesse tipo de conhecimento, né? Então foi aí que eu Sim, entrei, que eu conheci essa linha humanista de psicologia que tem tudo a ver com a tem tudo a ver com a autorrealização espiritual, né? Assim, então, sim. assim eu li vários, eu tive essa orientação.
tive uma orientação de uma pessoa que sabia o que eu estava querendo, né? Então, porque senão você fica Sem perdido. dúvida. Você fica perdido aí nesse meio, Fica. nesse labirinto aí de ideias e tudo, e coisa, e não... É. Eu Esse eu acompanho, né, o tive... trabalho de um psicólogo, ele é professor também numa universidade da Espanha, e ele é um dos maiores especialistas em Tomás de Aquino, mas ele é psicólogo. Então ele traz muito também do conhecimento de Tomás de Aquino para a psicologia. E ele é um profundo conhecedor também da toda a trajetória da psicologia moderna, né, depois de 1850. E ele fez um levantamento de pesquisa, ele constatou que quase 90% de toda a produção dos autores, dos psicólogos ao longo desses mais de 150 anos são ateístas. Olha Todos os só, grandes nomes da psicologia, eles têm uma postura totalmente ateísta e materialista, né? Então, realmente, se a gente simplesmente, então agora vou começar a ler os autores de psicologia e vou começar a fazer uma coletânea, uma biblioteca de psicologia. Não, tem que ter um filtro, né? Tem que ter uma certa noção, uma orientação exatamente, para o que ler mesmo, né? Eu vejo muita exatamente. psicologia, não sei se o senhor concorda com isso, né? Mas eu vejo muita psicologia como um conhecimento que serve como um instrumento para a nossa maturidade prática, né? Porque o senhor até comentou isso, né? A questão de chegar nessa quarta fase, mas não ter amadurecido, né? O biológico É está verdade. naquele nível, mas o psicológico ainda está meio infantil, né? Isso é muito comum hoje. Mas vou fazer mais É uma verdade. pergunta para o senhor, Maharaj. Assim, o que fez, né? O que levou o senhor, inspirou, né, a escrever o livro, mas principalmente a oferecer esse curso, Vida Sustentável? Bem, a coisa foi o seguinte, quando eu estava lá eu falei que eu estava lá em Vrindavana, aí eu li alguns livros, Uhum. sim, de psicologia. Eu fiz muitos apontamentos. Eu tinha Sim, caderno assim, escrevia muito, depois passei para o computador. Então tinha esse material que eu tinha coletado, né, das minhas uhum. leituras. Então, assim, vendo esse material, eu falei assim, poxa, eu tenho que passar isso aqui para frente, senão você vai morrer aqui, né? Eu É acho que verdade. se foi interessante para mim, também pode ser interessante para outras pessoas, né? Então eu tive ideia assim de botar isso aí assim na roda, como se diz, Sim. né? Então Aham. aí me deu essa ideia da construção. Eu não sei como é que surgiu, foi assim uma sacada assim, de uma hora para outra aí, me deu essa ideia, né? E eu vi que a coisa tinha a ver, né? Fazia Sim. sentido, né? Então eu dei alguns seminários. Eu dei alguns Ah, seminários, fiz alguns seminários, seminários de fim de semana. Mas sim. esses seminários de fim de semana você tem que falar coisa muito rapidamente e deixa de falar muita coisa e tudo assim, né? Uhum. Então, quando eu tive a ideia, não, vou escrever um livro. Então, eu tinha esse assunto, né? Então, assim, no livro eu pude, assim, colocar as coisas mais em ordem, né? E Sim. depois do livro, aí a coisa começou na pandemia, né? Começou, assim, essa atividade de cursos pela internet. É verdade. O curso do Bhagavad Gita tem 6 aspectos, né? Filosofia, psicologia, história, filosofia, psicologia, ética, yoga e misticismo.
E Aham. depois eu dei o curso do material que eu já tinha, assim, uma apostila que foi desde quando eu estava lá em Vrindavana, que eu dei o seminário lá no Vaishnava Institute for Higher Education, lá de Sim, Vrindavana. eu vi. Mesmo à luz do Vedanta, de 20 anos. Aí, na sequência, agora, eu falei, eu tenho esse livro, dia, né? É interessante que tem uma gradação, né? E a pessoa vai, assim, vai sendo, cada fase da personalidade você vai analisando e depois chega na parte, assim, de uma espiritualidade sã, né? Então, essa foi, assim, mais ou Ah, menos a história desse curso aqui. e ao longo desse E tempo você, todo, né, o senhor tem bastante experiência, o senhor deve ter agora notado também uma. Oi? completa. Ao longo desse período todo, né, o senhor tem bastante experiência, viajou muito já em vários continentes, né, pregando e difundindo o conhecimento. Tem o lado motivador, né, que o senhor adquiriu esse conhecimento específico nesses livros, nessa temporada em Vrindavana, mas o senhor percebeu também do próprio público, né, das pessoas com quem participavam das palestras e aulas do senhor, esse interesse, né, porque certamente tem um público que essa coisa de amadurecimento não é muito comigo, não. Eu prefiro continuar sendo um adolescente idoso, mas eu acredito que tem um público que se interessa, né, por esse tipo de conhecimento. O senhor percebe isso? Chegou a Já, notar já, essa demanda de pessoas buscando por um conhecimento? já. Eu tenho esses 3 livros que eu escrevi, eu já recebi, assim, Aham, bons feedbacks, assim, de pessoas. Deu um sentido para a vida deles e tudo, assim, a coisa, assim, fez aquele tranco, né? Para a pessoa, assim, ah, sair da dormência, né? Da acomodação. sim, Então, eu já sim. tenho tido, assim, algumas experiências desse tipo, né? Então, Aham, e mesmo ultimamente eu tenho falado muito sobre isso nas minhas palestras públicas e tudo, e eu vejo que tem uma receptividade, tem as pessoas assim, elas podem sentir que tem uma validade disso daí que a gente está apresentando, né? tem Daí conteúdo, né? tem conteúdo. Tem conteúdo, é verdade. Maharaj, eu sei que o senhor já deu alguns cursos, os livros a gente, se quiser adquirir, a gente consegue com. Hum, Inclusive, olha só, eu tenho que terminar essa live, que eu vou ter outra live agora em seguida, tá? Sim, tá quase no horário. Então, Mas o curso a gente é, consegue, eu vi o que a curso, Deva Ruth colocou o link. ela colocou, está o link aqui, né? Então, Isto, eu vou vocês conseguir. podem consultar, as pessoas podem consultar no site www.yogamaya.com.br, porque ali no Certo. Yoga Maya, lá de Porto Alegre, são Uhum. os devotos Chamasundara e sua esposa Baleshwari, que fazem toda essa parte da organização do curso. Então, Sim. fica www.yogamaya.com.br, podem assim pegar as informações assim do curso. E agora, só para Perfeito. terminar aqui, você tem o seu trabalho de preparação de professores de yoga.
qual, sim. o que você está fazendo agora e qual é seu plano assim para esse ano e o que você pode falar para o pessoal aqui assim sobre o seu Então, o nosso trabalho? curso ele tem um viés bastante voltado, né, na filosofia Vedanta Vaishnava e a ênfase no Astanga Yoga de Kapila. Então, o que tem acontecido nos últimos anos é realmente um interesse muito grande dos próprios devotos mesmo, né, de quererem conhecer e fazer a formação com a gente. E a gente está agora, em março, começando a nova turma, que é a turma de 2022. Então, a gente está aí bastante intenso nisso. Eu estou concluindo também um livro novo. Tem vários aqui na gaveta que só vão, eles vão sendo concluídos, mas aí faltam as outras etapas que eu acabo deixando para depois e depois. Mas eu acho que em 2022 vão sair alguns livros também. E fora isso, tem o curso também, tem alguns cursos online. A gente está com uma plataforma de cursos também, o Everypson Academy, né? Enfim, eu acho que não cheguei na quarta ainda, estou quase na quarta fase, mas estou bastante produtivo. Então tá. Olha, Jair Dueito, foi um prazer aí Maharaj, conversar com você, sabe? Obrigado mesmo por ter aceitado essa conversa e estamos aí, né? eu que agradeço. Eu que agradeço muito pela sua disposição, pelo seu humor, pela sua inteligência, lucidez, né? E de fazer assim tão bem, né? Eu sempre falo, agora estou falando publicamente, sempre falo isso em aula, né? Quando o senhor vai dar as aulas conosco, que uma aula que o senhor deu em 1996, lá na Yukta Vairag, em São Carlos, interior de São Paulo, foi a aula que mudou a minha vida. Ali eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero fazer. Então foi uma aula assim Foi realmente interessante, transformadora. E o senhor falou muito disso, o senhor falou de interessante. filósofos, falou de psicólogos. Então, uma outra coisa que eu vejo no trabalho do senhor é que o senhor não fica aproveitando momentos, né? Não são ondas. Como o senhor falou, o senhor estudou isso em Vrindavana já há algumas décadas, né? Então, é um conhecimento que realmente tem conteúdo. No meio desse mundo que a gente vive hoje, né, todo mundo querendo entregar conteúdo, eu falo a verdade. O que o senhor ensina é muito profundo e tem um conteúdo valioso. Então, eu vou colocar depois aqui no meu Instagram o link para quem quiser ver e acompanhar esse curso. Eu vou deixar aqui disponível também, tá bom? E eu vou passar aí Tá, depois para o nosso mailing. Quem mais quiser também conhecer e fazer, vai ser dia 12, né? 12 de janeiro, dia 12 agora. daqui uma semana. É, semana que Perfeito. vem. É. Então tá, Jair, Maharaj, tudo de muito bom, hein? obrigado. Tudo de bom. Até breve. Valeu. Hare Krishna. Valeu. Como é que sai daqui, hein? Então, muito obrigado a todos que puderam participar aqui conosco e nos vemos em breve. Hare